Este episódio é parte de uma série de conversas que produzimos em parceria com a Feira Literária de Mucugê, a FLIGê. E hoje nós conversaremos com a Júlia Rodrigues, que é diretora de projetos especiais, e Gabriel Haddad, que é carnavalesco da Escola de Samba Unidos de Vila Isabel, que, no ano de 2027, traz Torto Arado como tema. Perfeito. Nós somos o podcast Episteme, um projeto de extensão de divulgação científica da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. E queremos dar as boas-vindas a vocês, Júlia e Gabriel, e também saber um pouco mais de como se dá esse processo de criação, de trabalho, que nós sabemos que leva o ano inteiro. Acho que é legal também nós conversarmos um pouco sobre a importância das escolas de samba ao pautar os debates sociais no Brasil, não só agora, mas há décadas, né? Como vocês veem o papel das escolas de samba nesse processo de debate e de pautar mesmo algumas um espaço de discussão? Vale a gente agradecer a oportunidade, porque é uma oportunidade para a gente falar um pouco mais do nosso trabalho, falar um pouco mais da Unidos de Vila Isabel, agradecer também a organização da FLIGê, que trouxe a gente para cá, porque isso a gente entende que é um espaço também de debate. A gente também agradece muito esse espaço e, puxando um pouco da sua pergunta, a gente precisa entender que escola de samba é escola. Antes de qualquer definição, talvez eu nem consiga definir com todas as palavras a grandiosidade de uma escola de samba, mas é necessário entender que antes de a gente promover um produto principal, que é o carnaval na Marfim Sapucaí, a gente trabalha o ano inteiro. Então é um período de execução, de planejamento e execução que às vezes libera aí 11 meses, 10 a 11 meses. E esse trabalho, ele não é somente a parte artística. A gente promove uma comunidade que é aquecida ali pelo bairro de Vila Isabel e que hoje em dia a gente não tem nem como ter o censo demográfico desse espaço. Porque quando a gente fala de escola de samba, a gente também fala de paixão. Então, quando a gente fala de paixão, isso não tem território marcado, né? E a gente precisa fazer com que essas pessoas entendam o nosso trabalho, que vai muito além da escola de samba, da Marquês de Sapucaí. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós temos um instituto, que já funciona há mais de 4 anos na escola, que atende quase 4.000 pessoas, onde a gente tem a responsabilidade de capacitar algumas pessoas para que elas possam fazer parte do nosso quadro de funcionários. Então, eles estão ali, a gente está falando de segmento de costureira, artesãos, carpintaria, ferragem, então a galera fibra, a galera é muita. Então a galera sai dessa capacitação e já é automaticamente empregada dentro do barracão para poder trabalhar. Além disso, a gente também tem as oficinas, que dão continuidade a essa cultura, porque hoje, com acesso à informação, com outros ritmos, outras culturas, adentrando aí as telas dos nossos jovens, a gente também precisa dar continuidade ao carnaval, então tem oficina de percussão, samba no pé, mestre porta-bandeira, para que amanhã eles possam se tornar um dos nossos, junto com a escola, ou de outras agremiações também. A Dandara, que é neta de Martim, começou na Herdeiros da Vila como passista, participou dessa capacitação e hoje é a nossa primeira porta-bandeira. Então é uma engrenagem que funciona e que de alguma forma a gente acaba reavivando pessoas através do carnaval para que elas também não estejam num caminho errado, de marginalidade. A gente acaba tirando essas pessoas desse lugar e dando uma oportunidade de vida através do carnaval e do trabalho que a gente desenvolve. E fazendo essa conexão, muita gente comenta: nossa, e como por exemplo, levar a escola de samba para outras instituições? A gente fala, mas a escola de samba ela é uma instituição muito poderosa. Sim. Ela também faz parte desse circuito artístico, do circuito econômico do Rio de Janeiro, faz parte da história da cidade do Rio de Janeiro e do Brasil como um todo. Então eu me basei muito numa frase do Luiz Antônio Simas, do escritor e professor Luiz Antônio Simas, que ele fala: as escolas de samba, elas desfilam porque existem, Elas não existem só porque desfilam. Perfeito. Elas existem o ano todo com a sua comunidade, com as pessoas que trabalham, com as pessoas que frequentam, A Vila, uma escola de 80 anos, então, e tem outras instituições antigas também em carnaval, já estão completando 100 anos, então as escolas de samba, elas têm um poder muito grande e que a gente vê que não é tão explorado. Não. É um poder cultural, um poder econômico, a gente movimenta. O carnaval, ele só é essa potência por causa das escolas de samba. Sim. Então essa força cultural que a gente vê
presente em cada comunidade, aí quando todas se juntam ao dia do desfile, ela poderia ser mais valorizada, né? E a gente vai entendendo essas relações. Por exemplo, o Leonardo Bora, como parceiro de trabalho, ele é professor de literatura da UFRJ. Então, ele está fazendo cursos de extensão dentro da UFRJ que lidam com a escola de samba. Então, a gente vai fazendo essas conexões. A gente tem um projeto que se chama Projeto da Vila Isabel, né? Oficinas da Vila Isabel, que junta a PUC-Rio, a UFRJ, o Instituto Federal do Rio de Janeiro e outras instituições que estão se aproximando para que a gente faça com que aí, se a gente abre uma inscrição hoje, tem 120, 150 alunos que se inscrevem, e eles começam a trabalhar junto com a gente. Não é esse curso de capacitação que a Júlia falou, mas é dentro do carnaval. É dentro do carnaval, a forma de trazer estudantes para dentro das escolas de samba e criar essa relação mútua. Então, o quanto mais a gente conseguir fazer, a gente sabe que dá trabalho para a gente, além de todo o trabalho que é criar um desfile, mas se não for isso, eu acho que não interessa para a gente, sabe? Perde a essência, né, do que aquilo que, por exemplo, nós membros do carnaval, eu particularmente, aqui de Gabriel também, desde pequeno, então nós somos formados pelo carnaval, nossa família é a base do carnaval, então a gente também quer ver essa continuidade, quando vem pra gente um estudante de marketing, que para mim vem essa galera de comunicação, e pra gente, independente de onde ela vier, tem carnaval no Brasil inteiro, então que ela realmente propague isso que a gente está ofertando para ela ali na fonte, que é o carnaval carioca. Então, o carnaval é sinônimo de conhecimento, de troca, de aprendizado, de economia criativa, de empregabilidade direta e indireta. São tantas vertentes fabulosas que a gente, às vezes, até peca porque a gente não fala muito do nosso trabalho. Então, esse espaço aqui para a gente também é muito importante para que a gente possa contar um pouquinho mais do que é os bastidores do carnaval. Essas instituições não levam o nome de escola à toa, né? Não. Isso. É justo. Eu falei aqui no início que no próximo ano vocês levarão para a Avenida Torturado, que é uma literatura muito relevante na contemporaneidade, escrita por Itamar Vieira Júnior. E nós gostaríamos de saber como é o processo de escolha de um tema, essa escolha coletiva, individual, como vocês se organizam em torno disso. Da briga para escolher tema? Sempre tem um pouquinho de briga, um pouquinho. O processo varia de acordo de escola para escola, mas a gente tem diversas possibilidades, né? Eu e o Leonardo, como carnavalesco, a gente trabalha juntos desde 2012, então tem bastante tempo. O Vinícius Natal, que é pesquisador, é nosso amigo e trabalha com a gente também desde 2013. Então, além de trabalharmos juntos, somos amigos e conseguimos conviver e conversar muito sobre carnaval, sobre expectativas para os outros anos. Então a gente, claro, tem a nossa gaveta de ideias, a gente vai guardando tudo. Então o Torturado estava ali desde 2023, quando eu li o livro em 2020 a primeira vez, aí em 2023 eu li uma reportagem, acho que foi na revista Piauí, se eu não me engano, sobre a relação do Jari com o livro Torturado. E aí acho que acendeu, virou a chavinha, que poderia ser um enredo, sabe? Um enredo incrível. E eu e o Léo começamos a conversar, desenvolver, e falou, bem, vamos maturar, vamos guardar, porque a gente assim vai tentando organizar tudo e acredito que mais pra frente a gente consiga fazer esse enredo. Então esse ano a gente levou para a presidência da escola. A Vila Isabel é uma escola que já trabalhou muitas vezes com enredos bastante engajados, né? Em 88 ela foi campeã com Kizomba, Festa da Raça, 89 Direito a Direito, sobre Declaração Mundial dos Direitos Humanos, em 90 falou sobre a luta pela terra, se essa terra fosse minha. Os trabalhadores no Brasil, em 2008, a gente tem a Vila falando sobre o povo do campo em 2013, que também foi campeã. Então, uma escola que... Os trabalhadores do Brasil, é verdade, sim. Então, a Vila ela tem uma presença no contar sobre o povo brasileiro muito grande. Então, a gente falou, acho que é um momento Torturado, que fala justamente sobre a luta pela terra, a luta pela moradia, né, a luta pelo trabalho, valorização do trabalho, valorização da ancestralidade através do Jari, sabe? Então, a gente achou na Vila Isabel uma casa para receber o enredo Torturado. E a gente apresentou a presidência da escola, a presidência ficou encantado, o nosso presidente Luiz ficou apaixonado pelo livro, todo mundo já começou a conversar, e a gente falou, bem, então vamos a quem é de direito, né? Vamos falar com o Itamar. E aí foi um processo, claro, de conversa, tudo explicar a ele as nossas ideias.
como que a gente gostaria de desenvolver o enredo. A gente fez muitas perguntas, como foram, acho que 4 encontros até a gente falar assim, estamos prontos para levar Torturado, e aí a presidência aprovou, Itamar aprovou e tudo deu certo. Então, escolha com base em pesquisas também, né? Como você falou. E ele participou de alguma forma da concepção do desfile ou preferiu ficar mais afastado? Ele sugere coisas, mas sem afirmar. Porque ele falou que como é uma linguagem diferente da literatura, da maneira de se escrever, né? A gente está fazendo o desenho de fantasias, o desenho de alegorias, a gente faz a defesa disso tudo. E cada fantasia tem uma página de defesa, o enredo como um todo, o samba enredo, vai ser escolhido mais para frente, também tem a sua defesa. Isso tudo carece da pesquisa e tudo mais. Aí o Itamar ele vai fazendo sugestões, mesmo sem sugerir, a gente vai pegando as ideias dele no ar e vai conseguindo trabalhar em cima. Quais são as dificuldades e também as oportunidades que adaptar um texto literário para um desfile na Sapucaí traz? Porque certamente há dificuldades, né? Mas imagino que também hajam muitas novas possibilidades que só esse formato permite, né? Como é para você fazer essa espécie de adaptação? Sim, é incrível, na verdade, porque é um outro universo. Quando a gente tem uma ideia sobre um tema, né? Porque lá tem os 9 quesitos que são avaliados. E aí um dos quesitos é enredo, que é justamente isso, é o desenvolvimento de um tema. O tema é torturado, mas a gente precisa desenvolver esse tema. E se a gente fosse levar para a Avenida como o Itamar desenvolve a história dele, seria muito difícil, porque é uma história que vai e volta diversas vezes no tempo. Você tem 3 narradoras, a Bibiana Belonisa e a Santa Rita Pescadeira, e pra gente é muito complicado, porque a gente tem um samba, e esse samba tem uma voz. Ou sou eu cantando, ou é você falando sobre alguma coisa, ou é alguém falando. Então, a nossa ideia, em conversa com o Itamar, claro, tudo, foi juntar essas vozes na voz de Santa Rita Pescadeira. Então, quem vai contar o nosso enredo é a Santa Rita. Claro, até, não sei se eu vou dar spoiler para quem não leu, mas até porque as 2 irmãs incorporam Santa Rita no final do livro, né? Então, de certa forma, são as 3 vozes unidas. Foi a maneira como a gente encontrou de trazer isso do desfile, e a gente vai buscar contar a vida e a história dessa família, da família de Bibiana e Belonísia. Então a gente volta aos antepassados delas, com a parte do garimpo em toda a região da Chapada Diamantina, como que as pessoas chegaram até a Chapada Diamantina e fizeram essa ligação com os povos indígenas que aqui já habitavam. Então essa ancestralidade indígena, ancestralidade vinda de África, toda essa relação com o garimpo vai ser contada no início dos nossos filhos, até a chegada ali da formação da sua própria família, da família que habita a Água Negra, né? Então a gente vai passando por esse caminho de uma forma mais linear, dentro de uma ideia de tempo, né? A gente traz um tempo mais linear para o desenvolvimento do enredo, e pensando, claro, no futuro, quando a gente vê as filhas de Bibiana, os filhos de Bibiana saindo de Água Negra para também estudar, assim como ela saiu, né? Então a gente faz essa brincadeira. Bibiana, a professora, Belonísia, a profetisa, que lida com a terra, que conhece a terra. Então é essa junção das 2 irmãs, e sem medida as 2 irmãs vai ditar o desenvolvimento do enredo. Muito lindo. E isso tinha a ver com a minha próxima pergunta, mas acho que está respondida. Você dizer que muitas vezes nos desfiles, né, os carnavalescos têm a oportunidade de expandir os universos que estão nos livros, né? Então, como você falou, né, vocês vão voltar um pouco do tempo e também expandir temporalmente no futuro. Eu estou muito animado para assistir. É uma representação, né? Exato, exatamente. É uma representação. O Itamar ele vai dando as deixas, né? Se a gente for reparar, ele fala dos antepassados, fala da ancestralidade, da formação do Jari, porque o pai de santo no Jari se chama curador, Sim. que é para curar quem enlouquecia aqui nessa região, buscando a pedra brilhante, né? Buscando o diamante, que para muitos não apareciam, né? Eu poderia estar aqui há 10 anos procurando e não achar, mas a Júlia chegou hoje e encontrou o diamante. Isso era enlouquecedor. Como? E aí precisou desse cuidado com a terra, desse cuidado com a espiritualidade, que os curadores até hoje fazem parte aqui no Jari da Chapada Diamantina. E além de colocar Torturado, a obra, em evidência, Itamar falava mais cedo sobre a importância de levar a Chapada Diamantina para Sapucaí, inclusive falando a respeito do jaré, que é uma religião praticada aqui na Chapada. Como vocês percebem a importância desse momento para levar a Chapada Diamantina aí como
tema central aí também para Sapucaí. Então, é através dessa narrativa, dessa retratação artística, que a gente também, desse período de 10 a 11 meses, que a gente vai promover cada vez mais a Chapada, para que a gente possa devolver para a Chapada tudo aquilo que ela também está entregando para a Vila Isabel, que é conhecimento. Então, através da gente que teve a vontade de vir aqui, conhecer todos os cantos, a gente também vai fazer com que outras pessoas estejam aqui através do nosso trabalho. E, bom, o tema da FLIGE esse ano é literatura e múltiplas formas de dizer, né? O carnaval é uma delas. Como foi para vocês? Como vocês têm se sentido recebidos pelo público de uma feira literária sendo uma escola de samba? Tá sendo legal? É uma experiência que vocês já tinham tido outras vezes? É incrível, incrível. Até porque é uma conexão que eu comentei com a equipe que recebeu a gente, todo mundo veio falando. A Vila Isabel também tem uma feira literária, se chama Flivila. É uma feira literária da Vila Isabel que acontece em novembro. Sim. E a gente participa, a gente vai na quadra, acontece na nossa quadra, a gente recebe as escolas municipais da região, então a gente tem debates sobre obras, e a gente quer, claro, apresentar Torturado também para nossa comunidade, justamente na Flivila. Então, estar aqui falando sobre essa linguagem da escola de samba, como a Júlia tem colocado, essa forma da escola de samba atuar além da avenida, além do nosso desfile, é justamente isso, porque é uma linguagem de comunicação, é uma voz, né? Então, quando eu vi o tema, eu falei, nossa, integração perfeita com aquilo que a gente está tentando desenvolver, que a gente busca criar, que é justamente fazer com que todo mundo fale a mesma língua, né? A cultura faz parte do nosso dia a dia. E a cultura falada, né? A gente tem a literatura escrita, claro, com certeza, mas quando a gente visita, por exemplo, os quilombos ali, que a gente visitou do Remanso, o quilombo de Iuna, lá perto de Lençóis, a gente vê o quão a importância da história oral está presente no nosso dia a dia e faz parte da cultura daquele espaço. Isso é literatura também. E isso nós contamos a história cantando ainda. Mas até o samba enredo, né? Que faz parte. O Martinho da Vila, que é um compositor muito antigo da escola, que vive ali e tudo mais, ele fala justamente isso. Você escreve, você participa, você também está fazendo literatura. Só que é cantado de uma outra forma. E o samba enredo também faz parte disso, porque o samba enredo conta uma história. Então é tudo muito interessante. Acho que a gente se emocionou em vários momentos aqui, né? Porque além da receptividade, além da galera que promove, principalmente das pessoas que estão vivendo a FLIGE, agora a gente acabou de participar de uma explanação, junto com o Itamar, principalmente o meu carnavalesco, meu diretor, eu estava ali como assistindo as pessoas que estavam ao meu redor toda hora querendo se aprofundar mais do que eles estavam falando, porque se interessando pelo nosso universo. Isso para a gente é uma troca enriquecedora, porque a gente consegue mistificar as dúvidas que as pessoas têm e mostrar para elas o que realmente a gente faz. Não é só simplesmente desenvolver uma história, criar uma fantasia, que também já é bem complexo, e apresentar. É o todo, sabe? É a mesma coisa de eu entrar aqui, ler um livro que vai passar por um museu, mas eu tô de alguma forma tocando no que é verdadeiro, porque são histórias das pessoas, né? E o carnaval tem esse lugar, porque pra gente só faz sentido se realmente tiver pessoas, porque o nosso espetáculo é vivo. O carnaval é vivo, né? A gente precisa de pessoas para movimentar. Então, se a gente não tiver pessoas para nos ouvir e entender a nossa grandiosidade, não faz sentido para a gente continuar. E você, como carnavalesco, já pode contar um pouquinho a respeito do desenvolvimento das fantasias? Eu imagino que seja difícil. O spoiler é complicado. O que a gente pode falar é o que eu comentei antes, que é o desenvolvimento do enredo, como a gente está pensando, né? Essa divisão e... Como eu e Leonardo somos conhecidas no Carnaval do Rio de Janeiro pelo trabalho, pelo cuidado com os detalhes, a gente gosta de trazer muito isso para o nosso desfile. A gente é conhecido também com carnavais artesanais, que a gente faz tingimento de tecidos, a gente trabalha com muito fuxico, muito trabalho manual. A gente sabe que dá mais trabalho, toma mais tempo, mas é a linguagem que a gente gosta de produzir. Seria muito mais fácil comprar uma estampa pronta. Sim. Vai lá comprar endereço pronto. Eu vou defender. Não é que dá muito trabalho. Eu acho que eles entenderam como é que a roda funciona, como é que essa engrenagem funciona. Porque a gente está falando de carnaval, a gente fala de economia criativa. Então, se eu tenho o poder de evidenciar a economia criativa, por que eu vou fechar a porta para ela?
Então, eles acabam agregando o trabalho dessas pessoas porque a economia criativa, ela movimenta. Então, assim, se aquilo que é a razão dela de existir e de alguma forma eu afasto, eu não estou promovendo o que eu realmente propus e de onde eu vim, sabe? Então, eles entenderam a vertente da coisa. Óbvio que hoje com a tecnologia seria muito mais prático e às vezes acontece utilizar a tecnologia a seu favor, mas a gente precisa, como eu falei, das pessoas. Então, esse trabalho manual, por mais que demore, ele é essencial para o diferencial do trabalho que eles apresentam. E vou falar melhor, o julgador e o público já espera isso. Se a gente faz o carnaval É a diferente, característica As dele. expectativas são altas, né? Cadê o carnaval do Bora Tarde? Já tem aquela assinatura ali. Já tem a assinatura. Então, mas é exatamente isso, exatamente. Quando a gente vai começar um carnaval, a gente busca materiais diferenciados ou materiais que não são costumeiramente utilizados no carnaval, a gente vê na rua. Então, a gente está andando aqui por Mucugê, como a gente andou por Lençóis, por toda a Chapada, a gente vai vendo outros tipos de materiais que a gente pode aplicar no carnaval. Porque é isso, é você trazer um pouco de emoção para dentro de uma fantasia. É um processo complexo, mas no final dá sempre certo. Quando passa a fantasia na avenida, a alegoria... E de reconhecimento, né? Olha que incrível. Imagina a galera de Mucugê, de Lençóis, da Chapada, de alguma forma assistir nosso desfile e falar, caramba, olha, isso aqui é nosso e tá lá na Marquês de Sapucaí. Isso é uma identificação e um pertencimento muito grande, né? Porque é isso que faz a gente entender que a gente contou a história certa. Que as pessoas se sentirem dentro desse lugar, principalmente aquelas pessoas que não vão estar ali. De alguma forma elas vão assistir. E já tá pleiteando aí um telão pra passar. Vocês comentaram que são filhos do carnaval. Sim. Então essa pergunta vai ser um pouco pessoal, digamos assim. Porque quando nós somos crianças, nós não nos damos conta da particularidade do ambiente em que a gente cresce. Sim. Mas imagino que depois de um tempo, vocês olhem para trás e pensem, caramba, que oportunidade incrível de ter crescido nesse universo, né? Vocês podem tentar ilustrar um pouquinho do que é ser um filho do carnaval para nós, por exemplo, que somos de outras regiões e não temos a oportunidade de estar inseridos nesse universo? Eu fiquei curioso. É doido, porque minha família sempre foi do carnaval, das escolas de samba, eu frequentava uma Marquês de Sapucaí, ou iam nas quadras. E aí quando eu nasci mudou um pouquinho, eles começaram a ficar mais caseiros, mas eu comecei, como todo mundo assistia em casa, eu comecei a falar, eu quero ir lá, eu quero ir lá. E aí no ano 2000 eles me levaram, foi a primeira vez que eu fui para o Marquês de Sapucaí, eu tinha ali 11 anos mais ou menos, e já tentando entender aquela relação toda, eu fiquei apavorado com o tamanho das coisas, né? E aí a primeira pergunta que eu fiz para os meus pais, quem escolhe o que tá ali passando? Aí eles falaram, é o carnavalesco. Eu falei, então acho que eu quero ser isso. Todo mundo riu ali, todos acham. Com 11 anos, né? Então aí eu comecei a frequentar, comecei a desfilar nas escolas de samba. No ano seguinte pedi para ir nas quadras, visitar. Comecei a ter uma atuação mais massiva e com 19, por uma coincidência, comecei a trabalhar como pesquisador na Mangueira. Então já foi com 19 anos, com responsabilidade. Comecei a defender o Dia da Mangueira, mas fui lá, trabalhei. E aí não parei mais. Então trabalho carnaval desde 2009. Desde 8, também é 8. Carnaval de 8. 8 para 9. Então, eu acho que o fruto no caroço do pé. Começa por aí. Meu pai e minha mãe, o carnaval tirou meu pai da marginalidade. Ele é cria de uma comunidade chamada Morro de São Carlos, ali no Estácio. Então, eu estou no Rio. No Estácio. E minha mãe, nascida e criada numa comunidade chamada Morro da Gambá, ali no Nis, lá no Rio de Janeiro. E ambos se conheceram num ato muito prático nosso, porque a gente se denomina que as escolas de samba são co-irmãs, então elas sempre se encontram. Eles se conheceram assim. Isso já se passaram 37 anos, são casados até hoje. Veio a minha irmã viveu, eu brinco que minha irmã viveu os louros do meu pai. Meu pai foi diretor de harmonia, depois diretor de carnaval, que são etapas ali dentro de uma escola de samba, né? Em um lugar também de tomador de decisão. Eu vim depois, quando eu nasci, muitas das pessoas brincavam com a minha mãe falando assim, olha, o Zé Carlos ele tem um compromisso com 4.000 pessoas, a Júlia vem depois. Porque eu nasci no dia do desfile da Estácio, meu pai tinha que desfilar, ele era o diretor-geral na época de harmonia, e eu era só mais uma componente que estava chegando. Era mais uma filha. E a escola estava vindo para o bicampeonato.
Então eu nasci no meio, já começa eu nasci no meio do fuzuê. E a minha vida inteira eu fui crescendo, vendo meu pai e minha mãe vivendo do carnaval e trazendo o alimento do carnaval, porque era o meio ali de sobrevivência. Com o próprio network que o carnaval ofertou para eles, meu pai conseguiu um outro emprego, onde nós conseguimos estudar um dos maiores colégios do Rio de Janeiro através de bolsa, que foi o Colégio Santo Inácio. E aí era uma realidade totalmente diferente da minha, porque eu vinha de um lugar, de um bairro central do Rio de Janeiro, que a realidade era diferente, e eu estava na Zona Sul, onde a realidade é totalmente diferente, financeira principalmente. Os meus amigos, eles iam para creche, ó, nas férias para Bariloche, e eu ia para a quadra da escola de som. Então, na hora da redação de volta às férias, eles estavam falando da vivência deles lá e eu falando da vivência do carnaval, que era ali em junho, julho, então era o início de tudo. Então, eu estava ali contando de uma forma muito específica todo esse movimento de uma escola de samba. Então, todos os meus amigos de escola esperavam a minha redação, porque todo mundo tinha que fazer redação e tinha que ler. Porque para eles era um universo extremamente diferente. Para mim era minha realidade. Então, quando eu fui me dar conta disso, foi quando eu comecei a trilhar o meu caminho educacional, né? Minha profissão, de verdade. Porque eu já tinha sido aula das crianças, musa, daqui a pouco passista, isso dentro de uma escola de samba. Estudando. Depois eu me tornei passista show, porque é quando você começa a trabalhar com o carnaval, você começa a ganhar dinheiro. Eu era muito nova, eu só tinha 16 anos, 15 para 16 anos, eu não tinha nem idade para isso. E meu pai começou a puxar a rede: você precisa estudar, porque ele estava me dando uma realidade diferente do que ele tinha por conta do carnaval. E aí a minha cabeça ficava naquele lugar: mas se o carnaval, isso tudo para minha família, eu preciso devolver para o carnaval o que ele me deu. E essa foi uma frase que me percorreu durante muitos anos. E aí, quando eu fui estudar, faço faculdade e tudo mais, meu pai vai trabalhar, primeiro vai fazer administração, porque na minha época, administração, para depois você arrumar um emprego melhor, né? E aí, no meio do meu processo de estudo de administração, eu encontro marketing público. Meu pai ficou um mês sem falar comigo, porque para ele não entendia, né? É uma profissão nova. E ele fala: também você vai arrumar um emprego disso? Meus amigos falaram que é muito difícil, então não sei o que. Eu no carnaval. Ele: menina, eu tento tirar ela e ela volta. Eu tento tirar ela e ela volta. E aí eu começo a trabalhar com carnaval em 2015, junto ao Salgueiro, como praticamente uma estagiária. Eu não recebia efetivamente. E ali eu fui me consolidando, passando o meu conhecimento tanto de marketing para dentro do universo da escola de samba, que ainda não havia tantos profissionais nesse lugar. Essa profissão estava sendo inserida dentro do contexto do carnaval. E ali eu também fui entendendo o que a escola de samba precisava. Porque não era só o marketing em si, como a gente está falando, em relação à parte de mídia, não era só isso, planejamento. Eu identifiquei que a escola precisava de patrocínio. Então, era praticamente um marketing integrado, sabe? E eu falei: cara, eu sei fazer isso. E aí eu acabo assumindo a direção de marketing da Unidos da Tijuca, já cheguei com o sarrafo aqui, mas mais por conta do conhecimento e da minha vivência de carnaval do que eu como profissional. E aí a própria escola de samba também vai me colocando nesse lugar como profissional, e eu fui me consolidando, passei por Vila Isabel, fiquei 4 anos em Vila Isabel, que a vida permitiu que eu acertasse e errasse, porque nem formada eu era ainda. Depois que eu me formo, eu vou para o Salgueiro, volto para o Salgueiro também. Passo pelo Viradouro, fico 3 anos, nos meus últimos 3 anos, 3 carnavais foram com a Beija-Flor, onde o sarrafo também ficou um pouco mais acima, e aí eu decido sair e volto para Vila Isabel. Então, assim, por isso eu contei essa história bem resumida, para vocês entenderem que existe um mercado profissional circular dentro do carnaval. Então, a gente não está falando só de um produto principal. Então, por isso que eu falo que eu sou filha do carnaval, porque ele praticamente me trouxe ao mundo, que juntou a minha família, ele me educou, porque ele me deu oportunidade para eu estudar nos melhores colégios do Rio de Janeiro, através desse network. Ele me formou e ele me tornou profissional.
Então, ele está inserido em todas as fases da minha vida. Daqui a pouco sou mãe, caso, e provavelmente estou dentro do carnaval da... Não vamos sair, vamos. Antes de encerrar, nós sempre pedimos que o nosso convidado deixe uma indicação cultural aqui para os nossos ouvintes. E aí nós gostaríamos que vocês indicassem um filme, uma música, um livro. Fiquem à vontade para recomendar. E eu acho que a gente precisa dar valor àquilo que realmente abriu portas para o samba, para o pagode, para a musicalidade, ganhar proporção brasileira durante o mundo. Então, eu acho que a nova juventude precisa consumir o que vem, mas também olhar um pouco para a nossa grandiosidade, a nossa música, através de Toquinho, de Djavan, Caetano. Eu acho que a gente precisa consumir mais o que é realmente música popular brasileira. Então eu vou continuar levando Vai nessa. uma vivência. Quem puder ir nas quadras das escolas de samba no Rio de Janeiro ou em todo o Brasil, puder frequentar, sabe? Vai numa disputa de samba, vai numa apresentação, numa feijoada, conversa com as pessoas, porque essa vivência da escola de samba, ela é incrível, ela é espetacular. Então quem puder ir para as quadras, vambora. E se não puder também, acompanhe o YouTube, que a gente está lá, sabe? Fazendo transmissões ao vivo. Para todo mundo. E uma pergunta para ir a uma quadra, você precisa fazer o quê? É só conferir a programação e chegar? É isso. É isso. É E precisa isso. fazer uma E inscrição. tu chegou, vou sozinho. Tu vai chegar lá e falar, oi, você vai encontrar alguém com a camisa da escola ali, vestido, vai falar, oi, tudo bem? Então, eu tô vindo de longe, tô sozinho. Pode me ajudar? Amor, a gente vai te enfiar em algum lugar. Se duvidar, vão te enfiar na bateria, vão te apresentar casal de mais Vai sair lá no Corinthians e tudo. Tu vai sair assim, esse lugar aqui é minha família. Tem eventos incríveis, aí começam ali a partir de outubro, novembro, que são os ensaios de rua das escolas de samba, que é quando as escolas ganham as ruas dos seus bairros. Né? Então é uma forma também da escola falar, oi, eu existo aqui. Sim. E aí Até pro seu 1.000 bairro. pessoas se juntam e vão ali cantar e todo mundo se visita também. Para você ter uma noção, essa manifestação, que é uma manifestação, muitas das vezes a gente acaba tendo um público de 10 mil pessoas acompanhando as escolas de samba ensaiar, sabe? É bem bonito isso. É muito legal. Muito bom, muito obrigado pelas recomendações e pela gentileza de ter aceitado o convite, de compartilhar conosco desse universo. Com certeza estaremos acompanhando o desfile em fevereiro. Por favor, Deixou bastante animado. Feliz Isabel. Eu tô esperando, eu queria ouvir que eles iam estar com a gente na Margarida Sapucaí. Quem sabe? É um sonho. É um sonho a ser realizado. Quem sabe aquilo é o começo, né, dessa concretização, um pãozinho que faltava. Vai tomar esse... Vambora. Bora, Muito obrigada, viu, gente, pela presença de vocês. Obrigada a vocês. Até a próxima. Sucesso. Obrigada.